Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante que são os radicais livres. E o que são esses tão famosos radicais livres? Então, os radicais livres são basicamente moléculas que possuem um número ímpar de elétrons na camada de valência, ou seja, ele não consegue completar o octeto porque possui algumas ligações químicas faltando. Eles são, por causa disso, espécies instáveis e altamente reativas, e geralmente não é possível isolar essas substâncias na forma pura, porque elas imediatamente reagem com outras substâncias para tentar completar os elétrons que faltam para completar o octeto. Por exemplo, de radical livre, nós temos o radical hidroxila, OH, ou seja, apenas um hidrogênio ligado a um oxigênio, está faltando uma ligação no oxigênio. Temos, por exemplo, o radical hidroperóxido, radical superóxido, radical metila, o cloro atômico, que é um átomo de cloro isolado, entre vários outros. Eles geralmente são também os gases monóxido e dióxido de nitrogênio e o dióxido de cloro. Eles são moléculas que possuem a última camada faltando elétrons para completar o octeto, ou seja, eles têm elétrons desemparelhados na última camada. São substâncias geralmente muito instáveis, mas tem algumas poucas exceções. Por exemplo, os gases que eu citei, monóxido, dióxido de nitrogênio e dióxido de cloro, eles são radicais livres estáveis. São algumas poucas exceções a essa regra geral dos radicais livres serem instáveis. Então, neste vídeo, nós iremos sintetizar alguns radicais livres que têm uma certa estabilidade. E isso vai ser muito fácil de perceber porque esses radicais livres são coloridos. Ou seja, vocês irão ver agora radicais livres se formando com seus próprios olhos. Então, apreciem e curtam a experiência. Primeiramente, nós dispomos de um vidrinho com um pouco de água, uma placa de Petri também com uma certa quantidade de água. Em seguida, nós gotejamos algumas gotas de ácido nítrico concentrado no interior do vidrinho, ou seja, nós dissolvemos o ácido nítrico em um pouco de água para deixar ele um pouquinho mais diluído. Então, nós colocamos esse frasquinho dentro da placa de Petri, bem no meio. Em seguida, nós colocamos um pedaço de um metal reativo, como por exemplo o ferro, por exemplo a palha de aço, dentro do vidrinho, e assim que tocar o ácido nós cobrimos com um becker. E imediatamente acontece uma reação química vigorosa com a formação do gás dióxido de nitrogênio com sua cor castanha característica. Este gás ele é um radical livre estável e ele também é um óxido ácido, ou seja, ele reage com a água formando os ácidos nítrico e nitroso. O dióxido de nitrogênio é um gás muito tóxico, então por isso nós fizemos essa coisa da água aí para impedir que ele saia sendo exposto à atmosfera e ser inalado, porque é perigoso. Na experiência seguinte, nós dissolvemos um pouco do sal clorato de potássio, KClO3, em um tubo de ensaio contendo uma pequena quantidade de água morna e agitamos bastante até a completa dissolução, de modo a formar uma solução bem concentrada. Aí, depois de fazer a agitação, nós adicionamos algumas gotas de ácido sulfúrico concentrado. O ácido deve ser adicionado bem lentamente, devido ao fato dele ter uma reação muito exotérmica com a água, que pode ser perigoso. Então, ao adicionarmos as gotas de ácido sulfúrico concentrado bem lentamente à solução concentrada de clorato de potássio, nós imediatamente podemos perceber o aparecimento de uma cor amarela na solução. Acontece uma reação química com a formação, uma reação de dupla troca com a formação de bisulfato de potássio e ácido clórico. O ácido clórico em solução concentrada é instável, então ele vai se decompor produzindo gás dióxido de cloro, que é um radical livre estável que possui uma cor amarela. O dióxido de cloro é um gás altamente solúvel em água, porém não reage com a água, ou seja, ele permanece dissolvido sem formar ácido, sem formar nenhum outro composto. Ou seja, temos aqui um radical livre bem visível e estável. O próximo experimento consiste em adicionarmos naftaleno em um tubo de ensaio bem seco, ele deve ser rigorosamente seco, porque nós vamos usar agora outra substância, outro elemento que é o sódio metálico. O sódio metálico é um metal altamente reativo, ele não pode entrar em contato com a água de forma alguma. Nessa experiência a água pode estragar tudo. Então nós pegamos um pedacinho de sódio metálico, colocamos ele numa placa de Petri bem limpa e seca,
O sódio é mergulhado em querosene para ser preservado da oxidação. Então nós cortamos em pedacinhos esse pedaço de sódio, em pedaços bem pequenos. Ele é tão mole que até a espátula pode cortar ele assim. Olha só como dá para ver ele sendo cortado. Olha que interessante. E após cortarmos todo o pedaço de sódio em pedacinhos bem pequenos, nós colocamos esses pedaços de sódio dentro do tubo de ensaio contendo o naftaleno. Primeiro nós vamos aqui recolher os pedacinhos. Em seguida nós colocamos ele junto com o naftaleno. E em seguida, nós adicionamos éter a essa mistura para dissolver o naftaleno e assim propiciar a reação química entre o hidrocarboneto naftaleno e o sódio metálico. Esta reação química é um pouco demorada, um pouco difícil de ser realizada. Deve ser feita uma agitação vigorosa para que ocorra melhor mistura entre os componentes. E lentamente nós podemos ver a reação química entre o sódio metálico e o naftaleno. E a solução lentamente vai assumindo uma cor esverdeada com o passar do tempo. Essa cor esverdeada se deve à formação de um produto chamado naftaleto de sódio, contendo um ânion radical naftaleto, ou seja, um radical livre que possui uma cor verde bem intensa. Aqui nós não podemos ver essa cor muito bem porque o solvente mais adequado para isso é o tetrahidrofurano. E eu só tenho o éter normal, neste caso um éter puro que eu consegui. Aqui nós já podemos ver um pouco da cor esverdeada desse composto e eu também coloquei uma foto aqui para mostrar melhor como que é esse composto, a cor dele, olha só que interessante. E a próxima reação química é uma que este canal foi pioneiro em apresentar no YouTube do mundo todo, ou seja, a reação química entre a dipirona e o hipoclorito de sódio. Nós temos a dipirona, que é um remédio para dor de cabeça muito comum, qualquer lugar podemos encontrar. Então nós misturamos ele com o hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária, e nós podemos notar que acontece uma reação química muito linda, uma bela cor azul escura aparece na solução. Olha só que interessante, olha que bonito isso aí. Essa cor azul se deve à oxidação da dipirona pelo hipoclorito e um dos produtos formados nessa reação, um dos intermediários, é um radical livre relativamente estável, derivado da monometilaminopirina, que é um produto da quebra da dipirona. Esse radical ele persiste em solução por alguns segundos e ele possui uma bela e forte cor azul. Logo em seguida, nós vemos que essa reação química procede, continua, e então o composto azul é oxidado até formar um composto amarelo. Aqui nós temos uma ilustração de como essa reação química acontece. Essa é uma reação bem fácil de fazer em casa, porque qualquer pessoa tem acesso a dipirona ou água sanitária. E ela é muito fácil de fazer e é um jeito bem interessante de você ver um radical livre se formando com seus próprios olhos. Olha só que coisa mais incrível. Essa reação é muito linda e muito fácil de fazer, olha só. E agora que nós realizamos essa experiência incrível, nós vamos falar mais sobre algumas outras coisas sobre os radicais livres. Os radicais livres eles são muito famosos nesses sites sobre saúde, essas coisas, em termos médicos, devido ao fato deles serem extremamente danosos ao nosso corpo. E esse motivo, isso é uma das causas de várias doenças, por exemplo, a aterosclerose, envelhecimento, etc., entre outras coisas. Então, o efeito danoso dos radicais livres, eles se devem pelo simples fato de que, como os radicais livres são moléculas instáveis, eles tendem a atacar qualquer outra molécula do nosso corpo para arrancar elétrons para poder se estabilizar. Ou seja, eles geralmente atacam várias substâncias importantes no nosso corpo, desativam enzimas, destroem os lipídios da membrana das células, entre vários outros efeitos deletérios e especialmente causar danos ao material genético, ou seja, o DNA. Os radicais livres presentes no nosso corpo, eles geralmente são causados por desordens metabólicas, exposição à radiação, má alimentação, substâncias poluentes, entre outras coisas. E uma das principais fontes de radicais livres dentro do nosso corpo é a redução ineficiente do gás oxigênio durante a respiração celular, que acaba gerando íons, acaba gerando radicais como, por exemplo, o superóxido e a hidroxila. Isso acontece geralmente em desordens metabólicas causadas por má alimentação, excesso de esforço físico, entre outras coisas.
E esses radicais formados na redução do oxigênio, a redução do oxigênio acontece em etapas. Cada etapa, o gás oxigênio recebe um único elétron por vez. E o sistema enzimático da respiração, geralmente ele segura a molécula de oxigênio enquanto ela está sendo reduzida, até que ela seja completamente reduzida, mas em alguns casos esse processo falha, então alguns radicais contendo oxigênio, como a hidroxila e o radical superóxido, são liberados e eles são extremamente prejudiciais às estruturas das células. Principalmente o radical hidroxila, já que ele é o mais oxidante e o mais difícil de neutralizar entre esses radicais. Eles geralmente se ligam a substâncias contendo ligação dupla nas suas moléculas, e isso causa quebras, causa perda de átomos, ou seja, a substância perde sua função. Porém, existem algumas exceções. Por exemplo, certos radicais livres eles são relativamente estáveis e eles podem durar por um tempo bem maior do que a maioria dos outros. Exemplos desses são esses que eu mostrei na experiência, os gases NO2 e ClO2, o radical da dipirona, que dura por alguns segundos, e o radical naftaleto, que dura por algumas semanas em solução, apesar do composto puro não poder ser isolado. Alguns radicais livres podem ser mais estáveis devido a uma série de fatores. Por exemplo, quando o sistema que contém o elétron desemparelhado está envolvido em um híbrido de ressonância, quando isso acontece, geralmente o radical livre ele tende a durar por mais tempo. Um exemplo bem clássico nisso é o naftaleto e o íon da dipirona, que nós fizemos, o radical da dipirona, e também alguns compostos. E o DPPH também, outro radical livre que é estável e é usado em ensaios de química analítica justamente para detectar a presença de outros radicais livres. Então esses radicais eles são estabilizados por ressonância. Também temos outro fator que é o impedimento estérico. O impedimento estérico ele é causado quando nós temos vários grupos volumosos em torno do grupo de interesse ali importante, e ele dificulta o acesso desse grupo ou átomo que está escondido entre esses grupos volumosos ao contato com, entre aspas, o mundo exterior, ou seja, isso torna a reação química de decomposição do radical livre muito mais lenta. E nesse caso nós temos um produto chamado TEMPO, TEMPO, cuja a característica dele é esta: ele é um radical estável porque ele possui, entre outras coisas, um impedimento estérico em torno do átomo de oxigênio que está com o elétron desemparelhado. Outra coisa que estabiliza um radical livre é basicamente quando o átomo que está com o elétron desemparelhado está ligado a um outro átomo adjacente que tem uma eletronegatividade muito próxima. Quando nós temos dois átomos com eletronegatividade muito próxima, ou seja, menor do que 0,5 a diferença da eletronegatividade, exemplos são cloro e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, nitrogênio e cloro, enxofre e nitrogênio, entre outras coisas. Quando nós temos esses átomos com eletronegatividade muito próxima, acontece uma espécie de híbrido de ressonância onde o elétron desemparelhado fica saltando entre os dois átomos que estão ligados, de modo que ele fica meio que pertencente aos dois átomos ao mesmo tempo. Então, neste caso, isso meio que faz com que o octeto do átomo seja mais ou menos completo, de uma forma que o átomo ele tende a ser um pouco mais estável, esse radical, ele tem um pouco mais de dificuldade de sofrer desmutação, ou seja, de emparelhar os elétrons. Então, um desses três motivos, ressonância, impedimento estérico e os elementos têm eletronegatividade muito próxima, é um dos fatores que estabiliza alguns radicais livres. Por exemplo, os gases monóxido e dióxido de nitrogênio, esse efeito é bem clássico. Nós temos aí o efeito da eletronegatividade muito próxima, ou seja, o nitrogênio e o oxigênio são muito próximos em eletronegatividade, e de certa forma isso faz com que o elétron desemparelhado possa estar deslocalizado entre todos os átomos. Então esse átomo isso acaba dando uma estabilidade extra. O mesmo caso nós temos com o dióxido de cloro, e nós também temos isso por exemplo, o TEMPO, aquela substância, o DPPH, o radical superóxido, ou seja, temos átomos com eletronegatividade próxima ligados, de modo que o elétron desemparelhado está meio que indefinido em que átomo ele está, e isso faz o radical ser um pouco mais estável. Pois isso explica a estabilidade de alguns radicais livres, enquanto de outros não tem esses fatores são extremamente instáveis. Então por aqui nós encerramos esse vídeo.
e é muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado bastante. E mais uma coisa, estou passando para avisar uma novidade muito importante que é crucial para o desenvolvimento deste canal. Agora, o canal O Nerd da Química está associado ao projeto Show de Química, um projeto de extensão da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, comandado pelo incrível professor Onélio Coutinho de Jesus, um PhD, um cara muito incrível. Então, o projeto Show de Química é um projeto que leva conhecimento de química a vários locais, faz várias oficinas, várias apresentações de shows, onde aparecem experiências químicas que têm um grande impacto visual, que é uma coisa de outro mundo. É fantástico. Então agora eu vou passar a divulgar aqui também o projeto Show de Química, porque finalmente é um sonho meu realizado. Agora eu faço parte desse projeto. Esse projeto é extremamente incrível. Então eu ganhei de presente do professor Nélio este livro, onde são apresentadas uma série de experiências bem bacanas. E eu vou até realizar algumas dessas experiências no canal futuramente. Então, quem está interessado no projeto Show de Química, acesse o site www.showdequimica.com.br e também, se quiserem comprar produtos químicos bem baratos, um preço bem acessível, vocês podem entrar na loja virtual do projeto Show de Química, que é www.educainovaciência.com.br. Lá vocês vão encontrar incríveis reagentes químicos fracionados. Eu ganhei uma doação desses reagentes para fazer minhas experiências em vídeo, é incrível, é muito bom, é maravilhoso mesmo. Eu vou mostrar aqui alguns deles para vocês verem. Então, projeto Show de Química, agora nós somos associados no Nerd da Química ao projeto Show de Química. E aqui estão alguns dos reagentes químicos que eu adquiri lá no projeto Show de Química. Eu comprei vários ao longo do tempo, várias vezes, e também ganhei esses aqui de doação. Olha só que interessante. Os produtos são de qualidade, são ótimos, tem essas vidrarias, tem esses frascos, esses reagentes pequenos. Olha só isso, ó. Luminol, nitrato de sério, tiocianato de potássio. São vários produtos, até bem fácil de comprar, o preço é bem acessível. Você pode comprar até 8 produtos por menos de R$70. Olha só que interessante. Então, pessoal, era isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Inscreva-se no meu canal, o Nerd da Química. Acesse meu site, que também se chama o Nerd da Química, e minha página no Facebook, que também se chama o Nerd da Química. E também, aproveitando, acesse também no site do projeto Show de Química, www.showdequimica.com.br, e também a loja virtual do projeto Show de Química. Então, muito obrigado pela audiência e valeu!